porque muitos ainda têm bastante Bitcoin guardado. E aí a gente vai ter o verdadeiro choque. Ô, Walter, eu queria que você explicasse pra galera também o que seria o DeFi, né? Ah, É tá. verdade que dá pra gente ser um banco? Tem que ser um banco? Como que funciona esse daí, o DeFi? Cara, o DeFi, ele é uma questão de disrupção tão grande quando você conhece, que você fica assim, chocado e fica pensando, poxa, se eu tivesse conhecido isso antes, a minha vida era outra. É verdade, você consegue ser um banco, mesmo não sendo um banco. Você consegue eh, rentabilizar o capital em dólar. Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem em torno de umas 8 pools de liquidez com capital investido, e essas 8 pools de liquidez, elas pagam em média, porque depende bastante do volume, né, que está rodando ali na blockchain e da estratégia que eu estou aplicando naquele momento, mas elas me rendem em média de 7 a 10% ao mês em dólar. E eu sei que isso é tão absurdo que as pessoas até duvidam. E eu mostro isso todo santo dia no canal no YouTube, para que as pessoas vejam a minha comunidade, os meus alunos, os 400 alunos que eu tenho hoje, né? E os mais de 30 mil seguidores que eu tenho no YouTube, 48 mil no TikTok, eles acompanham aquele material ali todo dia. Eu faço uma pool, as pools, a cada 30 dias eu saco a liquidez das pools, né? E a pool de Solana com dólar, eu tenho 5 delas, tá dando mais ou menos ali uns 45 mil dólares investido nessas pools, elas estão me pagando 10% ao mês. Ô, louco. Em dólar. Mas eu consigo isso com qualquer ativo? Claro que não. Você tem que ter estratégia, você tem que ter se dedicar ao estudo, você tem que conhecer um pouco mais sobre blockchain, contratos inteligentes, DEX, né, que são as corretoras descentralizadas, as plataformas que são as mais importantes do mercado, como a Uniswap, a própria Orca, o Raydium, a Aave. E aí, quando eu entro, por exemplo, eu chego na aula de empréstimos estruturados, a cabeça da galera buga. Porque tu não precisa vender teu Bitcoin quando chegar a hora de vender. Tu deixa ele emprestado lá, tu pega 40% de empréstimo dele, tu recompra o próprio Bitcoin na queda, traz de volta e empresta de novo, pega mais 40%, monta uma pool de liquidez, ganha uma rentabilidade em dólar naquele período que a pool tá rodando, e tu tá com um capital alavancado num ativo que, se ele se desvalorizar, o teu colateral tá praticamente pago, porque tu tá operando dólar. Então são estratégias, Luan, que de verdade fazem você se tornar um banco, mesmo não sendo um banco. E tendo lucros igual ele, né, Walter? Lucros exponenciais, tá? O maior risco mesmo que tem é a moeda desvalorizar, né? Não. Mas se você for investidor de longo prazo e tiver uma estratégia boa, igual você falou, a Solana, ela é uma boa moeda para fazer. Existem mais riscos do que isso, né? Eu sempre digo que o mercado... Mas qual seria o risco Vamos ali lá, que... vou te falar rapidamente para não esticar muito esse tema. Mas a gente tem o risco do oráculo. O contrato inteligente, ele capta informações externas, tá? O contrato inteligente do Ethereum, da Solana, ele vai buscar dados externos, por exemplo, a paridade no dólar, a paridade com o próprio Bitcoin, a correlação com outro ativo que ele está compondo uma pool de liquidez. Então a gente tem um oráculo para trazer isso, que é uma base de dados, né? A gente tem o Chainlink, que é o mais famoso de todos os oráculos que a gente tem no mercado cripto, né? A Chain Analysis, a Chainlink, que é a empresa por trás do Token Link. Na Solana a gente tem a PIF, que é um projeto que é o oráculo da Solana. E nas blockchains cada uma tem o seu oráculo. Então, o que pode acontecer? Aquele oráculo ter algum problema de bug, algum erro de dado, algum erro de informação. Por exemplo, um dia desse aconteceu o Bitcoin cair para 10 mil dólares num determinado fração de tempo numa corretora. E a galera comprou. Foi um erro do oráculo de dados da própria corretora. Deu um bug lá e a galera meteu o aço e comprou. Depois a corretora foi lá, cancelou as ordens,
né? Alegou que tinha sido um problema técnico e tal, aquela coisa toda, mas isso aconteceu, né? Nós temos o problema da volatilidade, e esse pega Sim. muita gente numa coisa chamada impermanente loss, que é quando você opera dois ativos descorrelacionados. O que seria correlação? Quando um ativo sobe, o outro tem que subir. Quando o ativo cai, o outro tem que cair. Quando o ativo está de lado, o outro tem que estar de lado. Por que que eu opero muito com dólar? Solana, por exemplo, e dólar. Ethereum e dólar. Bitcoin e dólar. XRP e dólar. Porque a correlação com o dólar é quase neutra. Então, o que eu preciso ter a gestão é de saber entrar nas zonas de suporte e montar minha pool para que eu saia nas zonas de resistência. Ou então montar estratégias múltiplas, né? Que aí entra um pouco mais de conhecimento avançado, né? Eu consigo montar uma pool de 2 ativos usando um ativo apenas. Por exemplo, eu não preciso ter Solana e dólar. Se ele está lá no fundo e eu tenho um Solana, eu monto uma pool de saída para vender Solana e trocar lá no final por dólar. Então, existem muitas estratégias. O terceiro risco é o risco da própria plataforma que eu estou utilizando. É uma Orca bugar, uma Aave bugar, uma Uniswap ser hackeada. Sim. Existe risco, né? Não existe uma operação sem risco. E o pior de todos os riscos é o cara que está fazendo a operação. É o cara ainda montar uma operação ruim. Ele pode fazer uma besteira grande, ele pode acessar um contrato malicioso, ele pode errar na hora de usar uma blockchain, ele pode mandar, como eu fiz lá no começo, eu mandei dólares da rede da Ethereum para a rede da BNB, nunca chegou, porque são blockchains diferentes, elas não se comunicam. Então, existem riscos. Eu diria que o maior de todos os riscos é o humano, é o operacional. Então, é o risco de operação. O cara não fazer direitinho. De ele não saber o que está fazendo e fazer bobagem, né? As pessoas confundem muito, por exemplo, um exemplo prático. Uma carteira como a MetaMask é uma carteira digital, uma carteira de browser. Ela é usada no navegador de computador. Ela não tem a mesma segurança que uma Ledger, que uma Trezor, que uma OneKey, que uma SafePal tem, que várias outras do mercado tem. Uma Crux, né, que é uma Only Bitcoin. Sim. Ela não tem. Então, o que as pessoas fazem? Ah, não vou comprar carteira porque é caro. Vou usar a MetaMask. Aí tá com valor altão lá na você MetaMask. tem aí milhares de hackers rodando automações na Web3 para drenar carteiras. E essa semana mesmo teve um caso de uma pessoa que fez um treinamento comigo e não comprou uma carteira física, como eu recomendo, foi fazer uma pool de liquidez com um volume maior de dinheiro e drenou tudo, perdeu tudo, porque ele estava usando apenas uma Phantom no computador. Aí as pessoas esquecem, por exemplo, que um computador que usa um Windows craqueado, ele é uma abertura para ataque. Sim. Um Office craqueado é uma abertura para ataque. O cara, muitas vezes acessa ali o site do X, né? Não o X do Elon Musk, os outros X aí da vida, né? Eu chamo de os sites educativos, né? E o cara vai lá, acessa, abrir o computador dele para ataques. Então, são série de coisinhas que são complicadas para quem opera. Ah, professor, então isso é muito arriscado, eu não vou fazer. Se você fizer a gestão de risco correta, ter um bom antivírus, ter um Windows original, ter um computador reservado para aquilo. Gastar com ferramenta, né? Tem que ter segurança, cara. E uma carteira, cara, hoje você compra carteira, a OneKey, que é uma espetacular carteira, R$800. Poxa, o cara deixou de comprar R$800, perdeu quase R$30 mil, por causa de R$800. Assim, é aquilo que eu falo, né? Tem que ter gestão de risco. Tem que ter a gestão de risco, fazer certinho, né? E qual foi a vez que você mais ganhou dinheiro com... Foi a do Trump? Em DeFi? Em DeFi? Não, Solana. Solana? A Solana já vem pagando todas as minhas despesas fixas do mês, minhas viagens. A Solana me levou para Paris, a Solana me levou para Portugal, a Solana me levou para Ushuaia, que é a última cidade da América do Sul. Fui esquiar com a minha esposa lá, conhecer a neve pela primeira vez na minha vida. A Solana me levou para Argentina, a Solana me levou para o Paraguai. A Solana pagou metade dos meus equipamentos do estúdio que eu tenho em casa.
Então, as Olha aí. pools de liquidez, elas são espetaculares, cara. É um hold que você faz, por exemplo, o Solana, E Ethereum. ganha um prêmio por Além de isso. ter aquele ativo, você põe o ativo para trabalhar para você. Você E acaba você ganhando ganha um uma puta grana. prêmio, né? Se souber o que tá fazendo, você ganha grana. O Walter, eu queria tirar uma dúvida contigo. O que você acha daqueles 80 mil bitcoins que foram movimentados recente? O cara comprou o Bitcoin a 11 centavos. E muita gente tá falando que isso daí pode ter sido prêmio, o prêmio de recompensa de uma instituição ou uma pessoa que tem um computador quântico. Eu só vou contextualizar aqui pra galera, né? Galera, tem uma carteira que ela é antiga, ela é da época do Satoshi. E essa carteira, ela minerou 80 mil bitcoins. E esses bitcoins demorou 14 anos? Foi 14 anos. Demorou 14 anos para ser movimentado agora. Então, o cara comprou o Bitcoin a 11 centavos e ele vendeu a 116 mil dólares. Você acha que uma pessoa teria essa paciência? Primeiro, né? Eu quero que o pessoal responda. Você acha que a pessoa teria essa paciência de ter comprado a 11 dólares, 11 centavos de dólares e vendido a 116 mil? Aí que tá. O primeiro, eu quero que você comenta agora. E o que estão dizendo, né? Estão dizendo que tem uma instituição ou uma pessoa conseguiu fazer o computador quântico e como essa senha é da versão antiga, é uma senha que seria um pouco mais fácil de hackear. E a pessoa Da carteira, né? hackeou a senha da carteira. Não foi hacker do Bitcoin, não nada. Ele conseguiu hackear a carteira. Seria o prêmio do ganhador ali, né? Qual que é a sua opinião? E eu queria saber a opinião do Walter também. Cara, esses 80 mil bitcoins, quando saiu essa notícia, eu me lembro que muita gente chegou no canal, né, na live, na comunidade mesmo, preocupada, né? Professor, se vender esses 80 mil, o mercado vai derreter. Nossa. Cara, e o pior é que 40 mil foram vendidos. Não então, foi rápido, né? A Arcan, ela rastreou todas as movimentações e o preço não derreteu. Não derreteu, isso que foi impressionante. Em cima disso, cara, que aí é onde eu volto lá no começo, quando eu digo que este ciclo é diferente. Tá tendo A muita demanda liquidez. compradora, Tá ela forte. é tão grande que ela assimilou, inclusive, a venda da baleia. Cara, você imagina o seguinte... uma queda de 80%. Ok, vai ser uma queda brutal. Agora você imagina o seguinte. Os mineradores não conseguem produzir bitcoins para satisfazer a demanda institucional. Estou falando dos ETFs, dos 9. Quando eles compram 15 dias de mineração, 20 dias de mineração. Ah, professor, mas eles compram em OTC. Beleza, eles compram em OTC, não passa nos livros das corretoras, mas está chegando o momento, Luan, de os OTCs diminuírem tanto seus estoques e os próprios mineradores diminuírem os seus estoques, porque muitos ainda têm bastante Bitcoin guardado. E aí a gente vai ter o verdadeiro choque de demanda e oferta de Bitcoin. Então você pega o seguinte, os caras venderam 40 e tantos mil BTCs em uma semana. E o mercado absorveu. De boa. E se o varejo continuar vendendo, como agora recentemente, eu acho que foi a CryptoQuant que trouxe um relatório muito forte sobre isso, ela mostrou que é o varejo que está com medo, que começou a vender pesado agora, quando o BTC perdeu os 115 mil nas semanas anteriores aí. E ele estava vendendo, desesperado, porque agora é o bear market. E aí o institucional ia lá e assimilava a compra do varejo, a compra das sardinhas. Enquanto o varejo estava vendendo, o institucional estava comprando pesado. E foi o institucional que assimilou essa venda grande aí. Então, eu acho, cara, que estamos numa fase que esse tipo de movimento aí não causa mais tanto impacto como causaria, por exemplo, há 1 ano e meio, 2 anos atrás. A minha visão. Eu espero que esteja errado, porque se eu tiver errado, o preço vai cair de novo para 50, 60 mil, a gente vai voltar a comprar mais barato. Mas qual que é a sua visão? Você acha que hackearam, Walter, ou não? Não, eu não acho que Você acha hackearam. o cara Não, eu acho que chegou o cara, que aquilo foi vendido mesmo. Ô Luan, poxa, cara, imagina. 11 centavos você falou, né?
É. O cara chega a ver o BTC bater 123 Se tivesse R$ 1.000 eu já vendia. dólares. Vamos calcular isso em Olha lá, e dólares, ainda até cara. antes. Isso dá bilhões de dólares. Então. Então, eu do jeito que eu sou conservador, eu já tinha vendido há muito Faz tempo. tempo, Há muito exatamente. tempo. Eu tava mais escondido que o Satoshi uma hora dessa. E conseguiram saber quem foi que vendeu? Não, que eu saiba, não. Não, depois Que a gente eu, vai assim, os procurar. caras rastreiam as carteiras, né? Mas Sim. saber quem é. Mas uma hora a carteira, como se fala, aparece a identidade do cara, principalmente porque ele vendeu, né? É, pode ser, né? Eu Se ele particularmente não vi. Eu tenho assinatura da Arca, né? Acompanho sempre Sim. a Arca, né? E eu não vi. Não vi na Arca, não vi na CryptoQuant, não vi na Glassnode, que são os canais mais respeitados do mercado. Eu não vi. Conheça a Quant Fury, a corretora global que eu faço os meus investimentos. Dentro dela você consegue comprar Bitcoin, ações americanas, ETFs, criptomoedas e tem mais de 2.000 ativos para você estar investindo. Lembrando, ela é taxa zero. Tem o cupom aqui do canal Tubarão e tem um presente para você. Eu deixei o link na descrição.